Oi, gente! O que vai acontecer com o outro canal? Bem, o outro canal, as histórias vão sumir aos poucos, à medida que eu conseguir trazê-las pra cá. Vou trazer todas? Acredito que não. Algumas eu não vou trazer não, porque nem são tão relevantes assim, vocês nem gostaram tanto, é véia também. Então, provavelmente eu não vou trazer todas pra cá. Mas eu vou trazer à medida que eu conseguir trazer, porque ficar criando essas imagenzinhas não é fácil. Ai, dá um trabalho. Então, assim, à medida que eu for trazendo pra cá, eu vou tirando de lá. E também vai vir como um vídeo extra aqui, tá? Vai ser 2 vídeos por dia, igual era lá. Só que esses vídeos, né, de histórias mais antigas, eles vão vir como um terceiro vídeo, à medida que eu for conseguindo trazer, tá? Eles não vão interferir nos vídeos novos, mas à medida que eles forem vindo pra cá, eu vou tirando eles de lá, tá? Então, aos poucos, aquele canal vai acabar. Não vai ter mais nada lá, tá bom? Então é isso. Beijo, vamos pra história. Bem, minha mãe ganhou US$ 1 milhão em um bilhete de loteria. Ela entregou um envelope para cada um de seus 3 filhos. Meu irmão mais novo e minha irmã tiraram cada um cartão bancário. Do meu caíram 2 moedas de US$ 1 que tilintaram no chão. Mamãe percebeu minha expressão e se mexeu desconfortável. Cashem, disse ela com cuidado. Logan e Siena passaram por momentos muito difíceis depois que seu pai morreu tão cedo. Então dei 500 mil para cada um deles para compensar isso. Você é o mais velho. Sempre foi como um pai para eles. Não transforme isso numa briga, está bem? Olhei para minha jaqueta surrada. Estava tão desgastada que praticamente tinha perdido a cor. Depois olhei para os tênis de edição limitada de Logan e para a bolsa de grife de Siena. Mamãe parecia ter esquecido completamente que, quando papai morreu, eu também tinha apenas 8 anos. Sorri de leve para ela. Claro, não vou brigar por causa disso. Mamãe soltou um grande suspiro de alívio. Então minha voz ficou fria. E também não vou brigar para cuidar de você quando ficar velha. Cashem, o que quer dizer com isso? Perguntou ela, alarmada. Está me abandonando? Por causa de US$ 1 milhão. Os olhos dela ficaram vermelhos e sua voz tremia. Mãe, eu não estou abandonando você, respondi calmamente. De agora em diante, nós 3 vamos dividir suas despesas. Aluguel, contas médicas, remédios, tudo. Cada um vai cuidar de você por um tempo. Você é mãe de todos nós. Eu não posso continuar carregando toda a responsabilidade sozinho. As 2 moedas ainda estavam no chão, refletindo a luz. Mamãe entrou em pânico. Isso não vai dar certo. Seu irmão e sua irmã vão ficar sobrecarregados. Como? Vou levar suas coisas amanhã. Alguns meses em cada casa. Isso completa 1 ano. Quando ela percebeu que eu falava totalmente sério, entrou em desespero. Eles ainda são jovens. Não sabem cuidar de alguém. Meu estômago sempre foi ruim. Preciso de sopa todos os dias. Siena já tem os próprios filhos para cuidar. E eu preciso ir ao hospital toda segunda-feira por causa da minha perna. Logan vai mesmo tirar folga para isso? E minhas injeções de insulina todos os dias? Eles sequer sabem aplicar? Os salários deles não são como o seu, Cashem. Como eles vão pagar tudo isso? Um sorriso lento e amargo apareceu no meu rosto. Ela sempre soube exatamente tudo que eu e minha esposa fazíamos por ela. Só nunca achou que isso importava, porque éramos nós. Eles podem aprender, respondi. Agora cada um tem 500 mil, gastar um pouco com a própria mãe não deve ser problema. Meu irmão Logan bateu a mão na mesa. Por que deveríamos? Cashem, a mamãe está muito bem na sua casa. Você não tem direito de empurrá-la para nós. Olhei para ele friamente. Porque ela também é sua mãe. O rosto de Logan ficou vermelho. Isso é diferente. Você é o mais velho. Tem que carregar mais peso. Você está com inveja. Mamãe nos deu o dinheiro. É dinheiro dela, ela faz o que quiser. Dei uma risada curta e amarga. Me diga uma coisa. De onde você acha que veio o dinheiro para comprar os bilhetes de loteria dela? Mamãe não tinha aposentadoria. Desde que comecei a trabalhar, eu enviava US$ 2.500 por mês para ela. Ela gastava a maior parte comprando raspadinhas todos os dias. O que sobrava, passava para os 2. Todo mundo sabia. Ninguém nunca dizia em voz alta. E daí? Logan gaguejou. Depois que você dá o dinheiro para a mamãe, ele é dela. Siena entrou na conversa,
fazendo beicinho como se fosse a vítima. Cashin, você está sendo mesquinho. Você ganha bem. Isso não é nada para você. Você e Vivian podem ganhar 1 milhão de novo em pouco tempo. Por que está discutindo por causa disso? Você é o mais velho. Não pode simplesmente ser um pouco mais generoso? Eu estava tão furioso que quase ri. Eu sou o mais velho, não o caixa eletrônico da família. Se vocês não gostarem, podemos resolver isso no tribunal. Estalo. Antes mesmo de terminar a frase, um tapa forte ecoou pelo cômodo. O silêncio tomou conta da sala. Mamãe abaixou o braço, tremendo. Ela me olhava como se eu tivesse a decepcionado completamente. Cashin, quando você ficou tão egoísta? Seu pai fez você prometer que cuidaria de Logan e Sienna, e agora está ameaçando levá-los ao tribunal? Quer me matar do coração? Minha bochecha ainda ardia. Eu a encarei sem recuar. Mãe, eu também sou seu filho. Tudo o que eu quero é ser tratado de forma justa. Meus olhos arderam. A dor acumulada ao longo dos anos escapou junto com aquelas palavras. Logan bufou. Quantos anos você tem, Cashin? Fazendo birra porque não recebeu dinheiro suficiente. Mamãe te deu $2. O que mais você quer? Sienna concordou imediatamente. Exatamente. Acho que você só não quer mais a mamãe por perto e está usando isso como desculpa. Isso foi ideia sua e da Vivian? Logan acrescentou. Você sempre fala que cuida tão bem da mamãe, mas quem sabe o que ela realmente passou vivendo com você? Por que mais ela daria todo o dinheiro para nós? A fúria queimava dentro de mim. Forcei as palavras entre os dentes cerrados. Mãe, você sofreu na minha casa? Os olhos dela desviaram. Ela virou o rosto e não disse nada. Logan sorriu com arrogância. Mamãe vai ficar na minha casa esta noite. Amanhã você e Vivian venham se desculpar e levem ela de volta. Ou vou denunciar vocês à polícia por abuso contra idosos. Toda a esperança que eu ainda tinha morreu naquele instante. Tudo bem, respondi friamente. Estarei esperando. Saí dali. Durante o trajeto para casa, minha visão ficou turva por causa das lágrimas, a humilhação das 2 moedas, a ardência daquele tapa. Nada disso doía tanto quanto ver minha mãe permanecer em silêncio enquanto eles distorciam tudo em uma mentira. Naquele momento, percebi algo. Desde o dia em que papai morreu, mamãe só tinha 2 filhos, Logan e Sienna. Quando cheguei em casa, fui direto para o quarto dela e comecei a arrumar suas coisas. Minha esposa, Vivian, entrou confusa. Por que você voltou sozinho? Onde está a mamãe? Ela quer ficar um tempo na casa do Logan. Pediu para eu levar as roupas dela, respondi, sem olhar para cima. Preocupação apareceu no rosto de Vivian. A mamãe precisa de insulina todos os dias e as refeições dela têm que ser separadas por causa da diabetes. Seu irmão tem paciência para isso? E alguém precisa levá-la ao hospital toda segunda-feira. Ela continuou falando, genuinamente preocupada com a sogra. Minha garganta apertou. Se Vivian descobrisse que, depois de tantos anos cuidando da mãe e do marido, agora estavam acusando ela de abuso contra idosa, eu nem conseguia imaginar o que aquilo faria com ela. Não se preocupe, murmurei. Já conversei com Logan. Vamos nos revezar de agora em diante. Vivian ficou imóvel. Mamãe morava conosco havia 7 anos. Nem Logan nem Sienna tinham se oferecido uma única vez para recebê-la. Cashin, me diga o que aconteceu. No fim, contei tudo. Ela ouviu em silêncio. Depois se aproximou e começou a me ajudar a arrumar as coisas. Quando terminamos, ela voltou com um grande maço de recibos. Ele disse que vai chamar a polícia. Não disse? Falou calmamente. Aqui estão todos os registros das visitas ao hospital e todas as transferências bancárias que fizemos para ela ao longo dos anos. A calma dela era quase assustadora. Passei a noite inteira organizando tudo em planilhas e imprimindo os documentos. Logo pela manhã, enviei a mala da mamãe junto com todas as provas impressas para a casa do Logan. Achei que, quando vissem aquilo, ao menos sentiriam um pouco de vergonha. Em vez disso, o grupo da família no celular explodiu. No dia seguinte, Logan marcou imediatamente Vivian e eu no grupo da família. @Cashin @Vivian. Por que vocês expulsaram a mamãe? Ele enviou uma foto da mala. Só porque mamãe deu 500 mil para mim e para a Sienna e só deu $2 para você, vocês a colocaram para fora. Vocês dois não têm consciência? O grupo da família virou uma multidão enfurecida em segundos. Como você pode tratar a própria mãe assim? Você é o mais velho. Não é sua responsabilidade assumir? Ela ainda te deu $2. Por que está fazendo tanto escândalo? Sienna também entrou na conversa. Cashin, a mamãe morou com você por 7 anos, e a saúde dela só piorou. O estresse que você causou provavelmente a deixou doente.
Isso não faz disso sua responsabilidade? Eu tremia de raiva, prestes a postar todas as provas. E então, de repente, Vivian e eu fomos removidos do grupo. Meu telefone tocou. Você está bem, amor? A voz de Vivian era firme, como se nada daquilo tivesse abalado. Respirei fundo, tentando me recompor. Estou bem. Não deixe o que eles disseram te afetar. Eu sei. Já mandei alguém trocar as fechaduras, certo? Mamãe tinha uma chave da nossa casa. Era óbvio que eles tentariam trazê-la de volta. Assim que desligamos, meu telefone tocou novamente. Era mamãe. Respirei fundo antes de atender. Cashin, o que está acontecendo? Por que a porta não abre? Mãe, já que viver comigo era tão difícil para você, pode ficar com Logan e Sienna de agora em diante. Fiz uma pausa. Eu não me importo mais com o dinheiro. E, sinceramente, já terminei de lutar por um lugar nessa família. Logan explodiu ao fundo. Depois de tudo que a mamãe fez por você, você simplesmente vai abandoná-la? Não é só a mamãe, respondi friamente. Você e Sienna também acabaram para mim. A voz de Sienna cortou a ligação, afiada. Ah, entendi. Você só quer empurrar a mamãe para nós para que você e sua esposa possam ficar livres. Deixe-me deixar algo bem claro. Isso não vai acontecer. Se você destruir esta família, não pense nem por um segundo que vamos deixar você simplesmente ir embora. Apertei os punhos. Eles sempre souberam exatamente quanto trabalho dava cuidar de um pai ou mãe idoso. Sabiam, e nunca agradeceram uma única vez. E agora ainda tinham a coragem de nos acusar. Tudo bem, respondi. Então ninguém vai ficar confortável. Desliguei. Enterrei-me no trabalho. Algum tempo depois, minha recepcionista entrou correndo no escritório, em pânico. Sr. Harper, seu irmão e sua irmã estão lá fora com sua mãe. Eles estão fazendo um grande escândalo, dizendo que o senhor intimida seus irmãos. Estão exigindo que o senhor saia. Levantei-me imediatamente. Lá fora, mamãe estava deitada em uma maca, chorando. Logan e Sienna estavam ao lado dela segurando um cartaz. Eles choravam alto o suficiente para que todo o quarteirão ouvisse. Cashin, saia aqui! Gritava Logan. Mamãe trabalhou até se acabar por você. Ela impediu que eu e Sienna fossemos para a escola só para que você pudesse estudar. E agora que você teve sucesso, jogou ela fora como lixo. Arranquei o cartaz das mãos deles e o rasguei. Logan, isso é uma mentira completa. Você pegou o dinheiro da mensalidade que eu te dei e gastou tudo. Fique com o dinheiro. Eu não vou pagar por essa farsa. Eu não sei do que você está falando, ele respondeu. De repente, Sienna caiu de joelhos e começou a chorar desesperadamente. Todo mundo olhe para isso. Meu irmão mais velho nos intimidou a vida inteira. Se não fazíamos o que ele mandava, ele batia na gente. E agora ele faz a mamãe servir ele e a esposa como se fosse uma empregada. Mal dá comida para ela. Ela soluçava alto. A esposa dele bate nela sempre que está de mau humor. Uma vez ela empurrou a mamãe escada abaixo e quebrou a perna dela. A multidão virou contra mim imediatamente. Sienna, você está mentindo descaradamente. A verdade era que Sienna tinha mandado mamãe sair na chuva para buscar o filho dela. Foi assim que mamãe escorregou e se machucou. E agora estavam colocando tudo nas nossas costas. Olhei para mamãe. Mãe, diga a eles. Isso é verdade? Sienna ajudou mamãe a se sentar, com uma expressão perfeitamente ensaiada de dor. Mamãe olhou para mim, lágrimas escorrendo pelo rosto. Cashin, não vamos trazer o passado à tona. Mas estou implorando, por favor, não me afaste. Ela soluçou. Eu sei que favoreci você e negligenciei seu irmão e sua irmã. Eu os decepcionei. Eles estão passando por dificuldades agora. Não posso me tornar um fardo para eles. Então os três se abraçaram e começaram a chorar, como se o mundo estivesse acabando. Até alguns espectadores tinham lágrimas nos olhos. Cashin, mamãe chorou, eu não estou pedindo muito. Apenas uma cama e alguma comida. Ela fez uma pausa. Na verdade, não precisa nem da cama. Eu durmo no chão. Eu nunca imaginei que ela iria tão longe, só para me quebrar. Enterrei as unhas nas palmas das mãos. De repente, um homem da multidão avançou e me deu um soco direto no rosto. É isso que você merece, gritou. Essa é sua própria mãe. Alguém chame a polícia. Outra pessoa gritou. Arruma uma esposa e esquece de onde veio. Pelo canto do olho, vi Logan e Sienna trocando um sorriso satisfeito antes de rapidamente abaixarem a cabeça e fingirem chorar novamente. Os sussurros deles chegaram claramente aos meus ouvidos. Mãe, não falei que isso ia funcionar? Cashin com certeza vai te levar de volta agora, disse Logan.
Você sempre foi o mais inteligente, respondeu Siena. Depois disso, vamos ver se ele tenta algo assim de novo. Um frio se espalhou pelo meu peito. Limpei o sangue da boca e peguei meu telefone. Foi então que um grupo de repórteres com câmeras apareceu correndo. E logo atrás deles vieram vários policiais. No centro de tudo estava Vivian, carregando duas grandes bolsas cheias de documentos. No segundo em que Logan, Siena e mamãe a viram, seus rostos empalideceram. Vivian? O que você está fazendo aqui? Logan perguntou rigidamente. Vivian sorriu, calma como sempre. Não havia um traço de raiva em seu rosto. Mamãe, Logan, Siena, já que todos estamos aqui, vamos deixar que todos decidam quem realmente está errado. Ela começou a tirar documentos das bolsas e distribuí-los para a multidão. Alguém imediatamente soltou um suspiro de espanto. $2.500. Ele deu $2.500 para ela todo mês. Caramba, isso é mais do que todo o meu salário. Os murmúrios da multidão começaram a mudar. A indignação moral rapidamente virou confusão e dúvida. Mas Vivian não parou. Ela caminhava entre as pessoas com a calma precisão de um croupier distribuindo cartas em um cassino. Entregava pacotes grampeados com extratos bancários, registros médicos e conversas impressas. Página 3, disse Vivian, com a voz clara acima dos soluços cada vez mais fracos da minha mãe. Aqui estão as transferências bancárias feitas no primeiro dia de cada mês nos últimos 7 anos. $2.500 diretamente da conta do Cashin para a dela. Uma mulher usando um sobretudo cinza, que estava transmitindo tudo ao vivo, aproximou a câmera do papel em suas mãos. Espera, aqui diz que ela gastava quase tudo em uma loja que vende bilhetes de loteria. $300 por semana em raspadinhas. Olhem a página 5. Gritou um homem. Ele encarou Siena. Relatório médico do hospital municipal. A paciente escorregou em calçada molhada no endereço Rua El, número 442. Esse não é o endereço do Cashin. Não, disse Vivian calmamente, ficando ao meu lado. Ela estendeu a mão e limpou suavemente o sangue da minha mandíbula, onde eu tinha sido atingido. Esse é o endereço da Siena. Mamãe quebrou a perna enquanto passeava com o Golden Retriever da Siena durante uma tempestade, porque Siena não queria estragar suas botas de camurça. Ela levantou o outro documento. Cashin pagou $4.000 do próprio bolso pela conta médica. O recibo está na página 6. As lágrimas perfeitamente ensaiadas de Siena desapareceram. Seu rosto perdeu toda a cor. Isso é falso. Você inventou isso. Foi obtido por ordem judicial, uma voz firme interrompeu. Uma mulher de blazer elegante avançou entre os repórteres. Eu sou Sarah Jenkins, jornalista investigativa do Canal 7. Vivian entrou em contato conosco ontem à noite com uma denúncia sobre abuso financeiro contra idoso. Verificamos os registros esta manhã. São completamente autênticos. Logan entrou em pânico. Seus olhos se moviam freneticamente como os de um rato encurralado. E daí? Ele é rico. Tem uma casa grande. Mamãe nos deu esse dinheiro porque ele não precisa. Ele só está sendo um desgraçado ganancioso tentando roubar nossa herança. Um policial que estava à frente finalmente falou. Ele passou pelos repórteres com a mão descansando no cinto. Herança? Senhor, sua mãe ainda está viva. Isso foi um prêmio de loteria. E, de acordo com esta declaração assinada, ela distribuiu $1 milhão para você e sua irmã ontem, enquanto exigia que seu irmão continuasse pagando por moradia, comida e cuidados médicos. A multidão explodiu. A simpatia que antes estava voltada para minha mãe e meus irmãos virou completamente contra eles. $1 milhão? O homem que havia me socado olhou para os próprios punhos em choque. Cara, eu sinto muito. Cuspi saliva com gosto metálico no concreto. Não se preocupe, respondi calmamente. Olhei para minha mãe, que ainda estava sentada na maca. A dor teatral havia desaparecido de seu rosto, substituída por puro terror. Mãe, disse eu. A palavra tinha gosto de cinzas. Vivian te deixou passar fome? Ela olhou para as câmeras, para os policiais, para os rostos furiosos ao redor. Abriu a boca, mas nenhum som saiu. Olhou para Logan pedindo ajuda, mas Logan já estava recuando lentamente. Ela deixou? Perguntei novamente, minha voz estalando como um chicote. Não, mamãe sussurrou, olhando para o próprio colo. Vivian cozinha minhas refeições para diabetes. Ela mede minhas porções. Vivian te empurrou escada abaixo? Não. Para quem você deu $1 milhão? Lágrimas de verdade surgiram dessa vez. Logan e Siena. Um gemido coletivo de nojo percorreu a multidão.
Os celulares transmitindo ao vivo estavam em êxtase. Era óbvio que os comentários estavam destruindo meus irmãos em tempo real. Vivian virou-se para os policiais. Oficial, gostaríamos de registrar ocorrência por difamação, assédio público e perturbação da ordem. Além disso, queremos uma ordem de restrição contra Logan e Sienna Harper. Eles ameaçaram fazer denúncias falsas à polícia. Eu gravei tudo no meu telefone. Sua vadiazinha! Sienna sibilou, avançando. Ela mal conseguiu dar 2 passos. Um policial agarrou seu braço e a algemou. Atacar alguém na frente de 5 policiais e 10 câmeras. Não foi sua jogada mais inteligente, senhora. Logan, faça alguma coisa! Sienna gritou. Mas Logan já estava caminhando rapidamente em direção ao carro. Ele nem olhou para trás. Abandonou a própria irmã. E, mais importante, abandonou a mãe que acabará de lhe dar $500 mil. Logan! Mamãe gritou, estendendo a mão trêmula. Para onde você está indo? Eu preciso que levem minha maca de volta. Ele entrou no carro e saiu do estacionamento em alta velocidade. Fiquei ali parado, assistindo a ilusão da minha família se despedaçar completamente. Durante 30 anos, carreguei o peso do último pedido do meu pai. Cuide deles, Cashin. Você é o homem da casa agora. Sacrifiquei minha infância, minhas economias, minha sanidade. Deixei que me manipulassem até acreditar que nada do que eu fizesse era suficiente. Coloquei a mão no bolso e tirei as 2 moedas de $1. Caminhei até a maca. Mamãe levantou os olhos para mim, suplicante. Cashin, por favor. Eu sinto muito. Eles precisavam mais. Ela chorava. Você é forte, Cashin. Sempre foi tão forte. Balancei a cabeça. Eu era uma criança, mãe. Falei suavemente. Eu tinha 8 anos. Coloquei as 2 moedas no colo dela. Aqui está minha contribuição para sua aposentadoria. Virei as costas. Vivian passou o braço pelo meu e entramos juntos no prédio do meu escritório. As portas de vidro pesadas se fecharam atrás de nós, bloqueando o som das sirenes, dos repórteres e do choro da minha mãe. As consequências vieram rápidas, brutais e completamente públicas. Por causa dos repórteres que Vivian havia avisado, a história do filho dos $2 viralizou na cidade. A internet, sempre implacável em sua busca por justiça, começou a investigar Logan e Sienna. Em menos de 48 horas, o empregador de Logan, uma empresa de logística de médio porte, o demitiu depois que clientes reclamaram de estar associados a alguém acusado de abuso contra idoso e fraude. A Associação de Campo de Golfe de Sienna cancelou sua filiação, e as outras mães da escola particular dos filhos dela passaram a tratá-la como uma pária. Mas a vergonha pública foi apenas o começo. A verdadeira tragédia para eles foi o dinheiro. Uma fortuna repentina de $500 mil é algo perigoso nas mãos de pessoas que nunca precisaram trabalhar duro para construir nada. Sem disciplina para administrá-lo, o dinheiro se tornou um veneno. Começamos a ouvir rumores através de parentes distantes que, de repente, queriam falar comigo agora que eu tinha virado o bom moço da história. Eu fingia não saber do que estavam falando e bloqueei a maioria deles, mas as fofocas acabavam chegando de qualquer maneira. Logan, desesperado para provar que não precisava mais do emprego, pegou seus $500 mil e investiu 300 mil em uma criptomoeda altamente especulativa administrada por um sujeito que ele conheceu em um bar. Também comprou um Porsche de $90 mil à vista. Em menos de 3 meses, o projeto da criptomoeda desmoronou. Era um golpe óbvio. O Porsche foi apreendido depois que Logan foi pego dirigindo bêbado. Sienna não se saiu muito melhor. Ela escondeu seus $500 mil do marido, Mark, planejando usar o dinheiro para financiar um estilo de vida luxuoso, bolsas de grife, férias caras e tratamentos de spa. Mas Mark, que já lidava há anos com a irresponsabilidade financeira de Sienna, encontrou os extratos bancários. Quando percebeu que ela tinha escondido $500 mil enquanto ele trabalhava 80 horas por semana para pagar as dívidas do cartão de crédito deles, pediu o divórcio. Durante o processo, o juiz determinou que o restante do dinheiro da loteria fosse congelado como patrimônio conjugal. Sienna foi forçada a se mudar para um apartamento barato, gastando cada vez mais dinheiro com advogados. E mamãe? Mamãe recebeu exatamente aquilo que havia comprado para si mesma. Ela passou a viver em um apartamento pequeno e bagunçado. Sem meus $2.500 mensais e com o dinheiro de Logan desaparecendo rapidamente, a qualidade de vida dela despencou. Logan não sabia preparar refeições adequadas para diabéticos, comprava comida barata de fast food, fazendo o açúcar no sangue dela subir perigosamente. Esquecia de buscar a insulina.
Reclamava em voz alta toda vez que precisava levá-la ao hospital para a fisioterapia da perna. Enquanto isso, Vivian e eu prosperávamos. A nuvem escura que pairava sobre nosso casamento havia 7 anos finalmente desapareceu. Nossa casa estava silenciosa e tranquila. Começamos a fazer pequenas viagens de fim de semana sem precisar organizar alguém para cuidar da minha mãe. Passamos a cozinhar refeições que realmente queríamos comer. E começamos a falar sobre algo que havíamos adiado por anos, ter um filho. Uma conversa que sempre deixamos para depois porque, na prática, já estávamos criando uma mulher adulta. Achei que finalmente estava tudo resolvido. Achei que o universo havia equilibrado as contas. Eu estava errado. O verdadeiro clímax ainda estava por vir. Aconteceu 8 meses depois do incidente no meu escritório. Era uma terça-feira à noite. Vivian e eu estávamos na cozinha preparando massa caseira. Ríamos enquanto um pouco de farinha se espalhava pelo nariz dela. A campainha tocou. Sequei as mãos em um pano e fui até a porta da frente, olhando a câmera de segurança pelo celular. Meu estômago afundou. Era Logan. Ele parecia péssimo. Estava mais magro, com roupas amassadas e parecia não dormir há uma semana. Ao lado dele estava mamãe, sentada em uma cadeira de rodas simples e barata. Ela parecia 10 anos mais velha. O rosto estava abatido, o cabelo sujo e desgrenhado. Abri a porta, mas deixei a pesada grade de segurança trancada entre nós. "O que você quer?" Perguntei, sem qualquer calor na voz. "Cashin", disse Logan, com a voz falhando. "Graças a Deus você está em casa." "Abre a porta, cara. Você está violando a ordem de restrição, Logan. Eu poderia mandar prender você agora." "Cashin, por favor", murmurou mamãe da cadeira de rodas. A voz dela estava fraca e rouca. "Eu estou tão doente. Por favor, me deixe entrar." Fiquei olhando para ela. Uma parte de mim, aquele menino traumatizado de 8 anos que ainda existia em algum lugar, queria destrancar a porta. Era minha mãe. Mas então me lembrei do tapa. Lembrei das 2 moedas tilintando no chão. Lembrei dela sentada naquela maca enquanto Sienna mentia sobre Vivian tê-la empurrado da escada, e ela não disse absolutamente nada para impedir. "Você não mora mais aqui", respondi. "Foi você quem fez sua escolha." Logan explodiu, batendo as mãos na tela da grade. "O dinheiro acabou. Tudo. A criptomoeda afundou. A Receita me investigou porque mamãe não pagou o imposto do prêmio, e eu não consigo mais pagar o aluguel. Vamos ser despejados na sexta-feira." Uma sensação fria e sombria de satisfação se instalou no meu peito. Parece um problema para o filho favorito resolver. "Onde está Sienna?" "Sienna não atende mais nossas ligações." Mamãe chorou, cobrindo o rosto com as mãos. Mark ficou com as crianças. "Ela está morando em um estúdio e diz que não tem espaço para mim." "Cashin." Ela soluçou. "Logan me deixa sozinho o dia inteiro. Ele esquece de me dar comida. Meu estômago dói tanto. Por favor, eu sou sua mãe." Vivian apareceu atrás de mim, limpando a farinha das mãos. Ela olhou através da grade, o rosto completamente neutro. "Mamãe", disse calmamente, "onde está $1 milhão?" "Acabou." Mamãe chorou. "Eles gastaram. Eu não sabia que iam gastar tudo tão rápido. Eu pensei que cuidariam de mim." "Você pensou errado", respondi. "Você investiu nos filhos errados e agora está falida." "Você não pode fazer isso!" Logan gritou, a voz passando do pânico para a fúria. "Isso é ilegal. Você não pode simplesmente abandonar um pai ou mãe idoso. A lei diz que os filhos adultos têm que cuidar." Eu pesquisei. Leis de responsabilidade filial. "Se você não aceitar ela, eu vou te levar ao tribunal." Eu ri. Uma risada dura e cortante. "Logan, você realmente é um idiota. Vamos ver quem é o idiota quando o juiz obrigar você a pagar as contas médicas dela." Ele cuspiu. "Vou entrar com a ação amanhã." Ele agarrou as alças da cadeira de rodas de mamãe e a puxou para trás. "Nos vemos no tribunal, Cashin." Mamãe estendeu a mão na direção da porta, chamando meu nome enquanto era levada embora. Mas Logan a empurrou pela calçada escura. Vivian me olhou. "Devo ligar para o advogado?" "Amanhã de manhã, primeira coisa", respondi. E Logan realmente fez isso. Ele encontrou um advogado barato e oportunista, disposto a trabalhar apostando que eu preferiria fazer um acordo fora do tribunal para evitar publicidade negativa. Eles entraram com uma ação baseada nas leis estaduais de responsabilidade filial, alegando que minha mãe estava indigente, incapaz de cuidar de si mesma e que, como filho mais velho com alta renda, eu era legalmente obrigado a sustentá-la. Eles pensaram que tinham me encurralado. Não perceberam que estavam entrando em um matadouro.
A audiência aconteceu em uma pequena e fria sala de tribunal de família. Logan estava sentado à mesa dos autores, usando um terno barato que não lhe servia direito. Mamãe estava ao lado dele na cadeira de rodas, parecendo frágil e miserável. Sienna nem se deu ao trabalho de aparecer. Eu estava na mesa da defesa com Vivian e nosso advogado, Marcus Vance. Marcus era um tubarão. Caro, implacável e absurdamente preparado. O advogado de Logan, um homem suado chamado Sr. Gabri, fez sua declaração inicial. Ele pintou um retrato de uma idosa trágica abandonada por seu filho rico e sem coração. Citou minha renda, meus bens e afirmou que eu tinha uma obrigação moral e legal de impedir que minha mãe se tornasse responsabilidade do Estado. Quando chegou a nossa vez, Marcos se levantou calmamente e abotoou o paletó. Meritíssimo, começou ele, o autor está tentando usar as leis de responsabilidade filial para extorquir meu cliente. No entanto, essas leis só se aplicam quando um pai ou mãe se torna indigente sem culpa própria. Marcos caminhou até a mesa do juiz e entregou um grosso fichário. Prova registros bancários que comprovam que meu cliente, Cashin Harper, forneceu $2.500 por mês para sua mãe durante 7 anos. Um total de $210.000 em apoio financeiro direto. Ele continuou. Além disso, forneceu moradia gratuita, alimentação e transporte para consultas médicas. Apoio passado não anula a obrigação atual, protestou o Sr. Gabri, fracamente. Não anula, concordou Marcos calmamente. Ele abriu outro documento. Mas a prova B anula. A prova B é um registro bancário oficial e o pagamento do prêmio da loteria de 10 meses atrás. A senhora Harper ganhou $1 milhão após impostos. O juiz levantou uma sobrancelha enquanto folheava os papéis. Continue. A senhora Harper deliberadamente entregou $500.000 ao filho Logan e $500.000 à filha Sienna. Marcos fez uma pausa. Ao meu cliente, Cashin, ela deu $2. Temos mensagens de texto de Logan confirmando essa distribuição. Marcos olhou diretamente para Logan, que afundava cada vez mais na cadeira. Meritíssimo. Quando um idoso doa todo o seu patrimônio para evitar pagar pelos próprios cuidados, isso é considerado empobrecimento intencional. Ele continuou. A senhora Harper tinha $1 milhão para garantir sua aposentadoria. Escolheu dar esse dinheiro a 2 filhos. A lei determina que quem recebeu esse dinheiro é responsável financeiramente pelos cuidados dela até que o valor do presente seja completamente gasto. O juiz olhou por cima dos óculos para o advogado de Logan. Conselheiro, seu cliente recebeu $500.000 da mãe há 10 meses? O Sr. Gabri enxugou a testa. Bem, sim, meritíssimo. Mas foi um presente. Já foi gasto. Não me importa se ele queimou o dinheiro, respondeu o juiz, irritado. Ele recebeu ou não? Recebeu. Meritíssimo. O juiz suspirou profundamente e fechou o fichário. Ele olhou para minha mãe com uma mistura de pena e desaprovação severa. Senhora Harper, a senhora ganhou $1 milhão. Deu esse dinheiro ao filho sentado ao seu lado e à filha que nem se deu ao trabalho de aparecer hoje. Ele continuou, severo. E agora? Por que eles gastaram tudo? A senhora quer que este tribunal obrigue seu filho mais velho, o único a quem a senhora deu $2, a pagar por sua vida? Mamãe tremia. Ele é o mais velho, ele prometeu ao pai. Eu não aplico promessas feitas a fantasmas neste tribunal, senhora. Eu aplico a lei. O martelo bateu. Pedido negado com total improcedência. O juiz olhou diretamente para Logan. Senhor Logan Harper, o senhor aceitou um presente de $500.000 de uma idosa dependente. De acordo com as leis de assistência e cuidado de idosos, o senhor e sua irmã são os únicos responsáveis por moradia e cuidados médicos dela até fornecerem o equivalente a $1 milhão em suporte. Ele acrescentou friamente. Se abandonarem essa responsabilidade, o Estado abrirá investigação por abandono de idoso. Logan saltou da cadeira. O quê? Eu não tenho dinheiro. Não posso cuidar dela. Então sugiro que aprenda a fazer sopa e aplicar insulina, rapaz, disse o juiz friamente. Por que se deixá-la em um abrigo? Será preso. Sessão encerrada. O martelo bateu novamente. Quando o martelo bateu pela última vez, o som pareceu ecoar pelas feridas mais profundas e antigas da minha alma. As correntes que me prenderam a essa dinâmica tóxica por 30 anos finalmente se quebraram. Levantei-me e ajustei a gravata. Vivian apertou minha mão e me deu um sorriso suave e orgulhoso. Enquanto caminhávamos em direção à saída, mamãe me chamou uma última vez. Cashin, parei. Não me virei completamente, apenas olhei por cima do ombro. Ela chorava amargamente, agarrada aos braços da cadeira de rodas. Logan já estava discutindo com o Sr. Gabri perto da mesa do processo.
Ele a ignorava completamente. Cashin, eu cometi um erro, ela soluçou, com a voz quebrada. Eu vejo isso agora. Foi um erro terrível. Ela respirou com dificuldade. Eu amava eles porque precisavam de mim. Você nunca precisou de mim. Sempre foi tão independente. Eu te puni por ser forte. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Eu sinto muito. Eu não tenho mais nada. Por favor, você é meu filho. Olhei para a mulher que me deu a luz. Procurei dentro de mim raiva, amargura, vontade de gritar com ela. Não encontrei nada. A raiva havia se consumido completamente, deixando apenas um vazio calmo e silencioso onde antes existia aquela ligação. Você está certa, mãe, falei suavemente. Eu não precisava de você para sobreviver. Fiz uma pausa, mas eu queria uma mãe. Meus olhos encontraram os dela pela última vez. Você escolheu ser um bilhete de loteria. E agora já foi raspado. Virei as costas e atravessei as pesadas portas de madeira do tribunal. Epílogo. 2 anos depois. O sol se punha sobre o pátio dos fundos da nossa nova casa. O ar tinha cheiro de jasmim e churrasco. Vivian estava sentada em uma cadeira de vime, com a mão descansando suavemente sobre sua barriga de grávida já bem visível. Ela ria de algo que nosso filhote de Golden Retriever fazia na grama. Eu estava ao lado da churrasqueira virando bifes, com uma cerveja gelada na mão. A vida tinha seguido em frente. O silêncio da minha antiga família era absoluto. Ouvi por terceiros que Logan acabou tendo um colapso nervoso. Incapaz de lidar com a saúde cada vez pior de mamãe e pressionado pelas autoridades do estado, ele simplesmente fugiu. Mudou-se para outro estado, deixando mamãe sozinha no apartamento. O governo acabou intervindo, e ela foi colocada em uma instituição pública para idosos. Não era cruel, mas também não era confortável. Era apenas uma instituição. Sienna nunca foi visitá-la. Logan nunca ligou. Ela passava os dias olhando pela janela, comendo comida sem gosto da cantina e cercada por estranhos. Às vezes eu sentia uma leve pontada de tristeza por ela. Mas era o tipo de tristeza que você sente ao ler uma notícia trágica sobre um desconhecido. Aquilo já não me pertencia mais. Entrei na casa para pegar um prato grande para os bifes. No corredor, acima de uma pequena mesa de mogno, havia uma moldura especial. Dentro do vidro, repousando sobre um veludo escuro, estavam 2 moedas brilhantes de $1. Abaixo delas, uma pequena placa de metal dizia: "O preço da liberdade." Sorri e toquei levemente o vidro com os dedos. Depois voltei para fora. Para minha esposa. Para meu filho que ainda estava por nascer. E para a vida bonita e tranquila que finalmente conquistei. É, gente, que famíliazinha boa, né? Boa. Que delícia. Tudo por causa do homem que já foi, falou pra ele cuidar dos outros, então ele tem que se ferrar por todo mundo. Aham, entendi. Que mãe boa, abençoada, não é mesmo? É mesmo. Que irmãos maravilhosos. Nossa, não sei nem se eles deveriam receber esse nome de mãe, irmão. Ai, gente. Aí eu tenho que comprar um tripé. Tá dando certo esse negócio de ficar segurando o celular, não. Mas eu não tenho dinheiro. Então é isso. Então não deixe de deixar o seu like, se inscrever, comentar, compartilhar, né? Que eu falei com vocês que agora eu preciso disso mais do que nunca. Mas é isso, a história no final acabou bem. Quer dizer, para alguns acabou bem, né? Cada um colheu o que plantou, né? Karma is a bitch. A verdade é essa. Então é isso. Até o próximo vídeo.